A paz do Senhor, tudo bem? A gente está falando essa semana sobre os temperamentos, né? E o que é importante a gente saber sobre os temperamentos, né? Até mesmo nós que somos cristãos. Porque tem muita coisa que a gente pode melhorar na nossa vida, reconhecendo como que nós funcionamos, né? Nossa parte fisiológica, né? Porque o homem ele é composto por alma, espírito e corpo, né? E Deus ele quer que a gente cuide dessas três partes. E a gente vê muito isso na vida de Paulo. Paulo ele se reconhecia, ele tinha entendimento na personalidade dele, então ele conseguia motivar as pessoas e se motivar, né, para pegar e manter-se firme no propósito que Deus tinha para a vida dele. Então a gente vai ver aqui, a gente vai falar um pouco sobre o temperamento, né, de cada um dos temperamentos. Só que é importante destacar assim que o temperamento ele faz parte da nossa personalidade, né, o nosso caráter. E o temperamento é parte da nossa personalidade, né? O temperamento, o caráter é algo que você forma, né? Que você trabalha em Deus e vem da sua família, da sua criação e tal, e do que você vai fazendo. E o temperamento, ele já nasce com a gente. O temperamento, ele é parte da gente. Só que a gente pode melhorar e trabalhar, o Espírito Santo pode mudar essas coisas em nós, né? Nós podemos buscar no Senhor melhorar. Por isso que fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, né? Porque pra gente saber se controlar a respeito dos nossos temperamentos, né? Mas cada um tem lá o seu, né? Às vezes de um para outro vai repetir, de outro vai diferenciar, e você precisa saber lidar. Por isso que muitas vezes, né, Deus quando ele fala, né, procurar viver a paz com todos, né? É que a gente tem que saber também compreender, né? Não se irar, e por mais que você se irar, você não pecar, porque a gente tem que saber compreender nosso irmão. Então a gente vai falar um pouquinho do sanguíneo, que o sanguíneo tem o quarto tipo de temperamento, né? Que é o sanguíneo, o colérico, melancólico e flemático. O sanguíneo, ele é uma pessoa que ela é muito emocional, né? Uma pessoa muito... ela é alegre, ele é aberto, uma pessoa falante, extrovertido, não sabe ficar calado, aprecia a vida, uma pessoa que ama viver, né? E só que também, de contrapartida, tem muitas fraquezas, que é uma pessoa distraída. Não, muitas fraquezas não, né? Tem essas fraquezas, né? Que é uma pessoa distraída, uma pessoa que normalmente às vezes é um pouco egocêntrico, porque ela é tão assim ativa e extrovertida que às vezes ela fala muito, não deixa muitos outros falar. Às vezes ela age muito e às vezes não deixa a pessoa fazer, né? Então ela acaba tendo um pouquinho de dificuldade nisso daí. É uma pessoa que acaba sendo um pouco esquecida. Anotei aqui uns pontos. E aquela pessoa que tem dificuldade de terminar o que começa na empolgação, porque é empolgado, e depois às vezes tem dificuldade para concluir. É uma pessoa bagunceira, no sentido de bagunça mesmo, assim, não de deixar as coisas desorganizadas, é um pouquinho do tipo da pessoa, e é uma pessoa inconstante. Então, assim, quando a gente vê que ser um pouco bagunceiro é parte do estilo de um sanguíneo, a gente começa a entender que mesmo que você corrija aquela pessoa várias vezes, às vezes acontece dela deixar ainda assim as coisas bagunçadas. Por quê? Porque é o temperamento da pessoa. Não é questão de relaxo, quando é do temperamento, né? Tem pessoas que já é preguiça, mas do temperamento. Quando a pessoa tem esses outros tipos de temperamento, essas coisas nela, isso pode fazer parte do temperamento dela, ela pode ser bagunceira, e ela vai fazer isso sem querer, né? Uma pessoa que mais que se esforça, às vezes ela acaba deixando uma coisa desorganizada, porque às vezes é muito explosiva, vai fazendo uma coisa, faz outra, e acaba sendo um pouco bagunceira. E é uma pessoa que não gosta muito de rotinas, né? Então é uma pessoa que tem dificuldade com rotinas. Então é uma pessoa que, se você quiser motivar, por exemplo, se você percebe que seu filho ele tem um pouco dessas características, né? Uma pessoa que gosta de falar com todo mundo, uma pessoa emotiva, emocional, gosta de viver, gosta de sair, não gosta de ficar sozinho, gosta de fazer as coisas. Você pode estimular a pessoa a corrigir esse tipo de fraqueza que a gente falou, de esquecimento, de ser bagunceiro, né, de inconstante, estabelecendo metas, ajudando a pessoa a ter rotinas, trabalhando esse tipo de coisa. Então, para cada temperamento, quando a gente percebe que a pessoa que faz parte da nossa família tem aquele tipo de temperamento, ou colega de trabalho, essas coisas, a gente tem que trabalhar de acordo, ter estratégias para tratar os defeitos
e apreciar as qualidades. E assim a gente tem que fazer com qualquer pessoa, né? Só que quando a gente reconhece como funciona o temperamento de uma pessoa, eu não tô falando que a gente tem, né, que ser psicólogo e tal, mas quando a gente reconhece o temperamento, às vezes a gente fica mais fácil da gente saber lidar com a pessoa. Que a gente percebe que às vezes uma fala um pouco mais grossa é por conta de temperamento, não é que a pessoa tá com raiva de você. É que às vezes uma pessoa ser muito crítica é parte do temperamento, não é questão da pessoa querer te prejudicar. Então, quando a gente percebe esse tipo de coisa, como a gente vai ver nos outros também, nos outros temperamentos, a gente fica mais fácil para lidar com as pessoas. E é uma coisa que a gente precisa saber como cristão, como uma pessoa como qualquer pessoa que é de Deus, filhos que nós somos do Senhor, para honra e glória do nosso Pai. Glória a Deus por isso. Obrigada. A gente tem que saber lidar com as pessoas, né? A gente tem que tentar viver em paz com todos, como a palavra falando. E é uma coisa que... Essa bastante coisa que o Senhor colocou já pra mim falar sobre isso, porque me ajudou muito a entender um pouco do temperamento pra lidar com uma pessoa. Eu tinha visto já umas aulas num curso que eu tô fazendo, em que ela também fala sobre isso. E aí outro dia eu peguei uma matéria, peguei uma coisinha mais resumida na internet e fui falar com uma pessoa a respeito disso e fiz novamente a aula para pegar esses pontos que ela destaca que são muito preciosos, porque quando você vai fazer o estudo mesmo sobre isso, é muito grande assim né, o conteúdo que tem. Teve um outro curso também que eu já vi um pouco. Então, assim, eu falei, nossa, precisa dar uma resumida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e fica muito, né? E aí eu vi a aula de novo e ela fala de uma maneira, que ela fala com muita graça, já citei ela, né, no vídeo, ela falou de uma maneira bem explicativa e que dá pra entender bem. Eu peguei bastante ponto lá, né, do vídeo dela, para poder fazer essa postagem aqui para vocês também. Então, que você possa entender que muitas vezes não é defeito da pessoa, que ela não tá contra a gente, mas que é temperamento, né? Que a gente possa trabalhar isso para viver bem e viver para a glória do Senhor de acordo com o que Deus quer da gente, tá bom? Deus abençoe nossas vidas. Glória a Deus. Toda